Carl Jung, enquanto psicólogo analítico que estudou em profundidade a psicologia humana, apresentou muitas ideias sobre o conceito de estupidez, como a inconsciência do indivíduo, a falta de pensamento ou a falta de percepção. Neste vídeo, vamos falar sobre os 6 sinais de uma pessoa burra, segundo Carl Jung. Primeiro, não aceitar a própria sombra. Um dos conceitos mais importantes que Carl Jung trouxe para a psicologia é o arquétipo da sombra. A sombra representa aspectos de uma pessoa que reprimiu no seu subconsciente. Não quer aceitar ou ignora, porque não se conforma com as normas sociais. Este lado obscuro da personalidade continua a existir enterrado profundamente no inconsciente, individual e coletivo. No entanto, quando um indivíduo não reconhece a sua sombra ou a rejeita conscientemente, a sua vida começa a ser governada por essa sombra sem que ele se aperceba. Segundo Carl Jung, a incapacidade de uma pessoa aceitar a sua própria sombra pode fazer com que viva uma vida psicologicamente imatura, inconsciente e até mesmo insensata. Porque quando uma pessoa foge das verdades mais básicas sobre si mesma, projeta esses aspectos obscuros no mundo exterior, culpando os outros, enganando-se a si mesma e perdendo a sua integridade interior. Um indivíduo que rejeita a sua sombra procura as suas próprias falhas nos outros, em vez de as ver ele próprio. Segundo Carl Jung, um indivíduo só pode ser verdadeiramente livre quando confronta e integra a sua sombra. Caso contrário, ao tentar suprimir o seu lado obscuro, experimentará mais conflitos internos e, com o tempo, perderá o seu equilíbrio espiritual. Não aceitar a sombra faz com que a pessoa tenha de se defender constantemente do mundo exterior. Segundo Carl Jung, as pessoas que não aceitam os seus lados obscuros têm dificuldade em comunicar de forma saudável com os outros e, muitas vezes, constroem as suas vidas com base na manipulação, arrogância e julgamento. Por exemplo, se uma pessoa se sente inadequada no fundo, em vez de o admitir, pode tentar esconder as suas próprias deficiências, menosprezando as pessoas que a rodeiam ou acusando-as de falhar. No entanto, esta abordagem apenas proporciona um alívio temporário e arrasta o indivíduo para um impasse psicológico ainda mais profundo. Alguém que não confronta a sua própria sombra estará constantemente em estado de fuga e continuará a enganar-se a si próprio tentando racionalizar o seu comportamento inconsciente. A viagem do desenvolvimento psicológico, a que Jung chama processo de individuação, exige que o indivíduo confronte a sua sombra interior e a integre na sua personalidade, trazendo-a ao nível da consciência. No entanto, muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, evitam este processo porque evitam ver o seu próprio lado obscuro. Segundo Carl Jung, esta é uma das maiores asneiras. Continuar a viver com uma percepção superficial da vida e da natureza humana, ignorando a própria verdade. Alguém que não aceita a sua sombra também sente necessidade de usar uma máscara constantemente. A sombra reprimida revela-se em momentos imprevisíveis e pode tomar conta da pessoa quando menos se espera. Segundo Carl Jung, quando a sombra reprimida não é conscientemente integrada, a pessoa expressa-a de formas prejudiciais, muitas vezes com consequências destrutivas. A verdadeira inteligência e sabedoria começam com a capacidade de reconhecer os próprios lados obscuros e processá-los conscientemente. Como Jung enfatizou, à medida que o indivíduo suprime a sua sombra, os seus conflitos internos aumentam, o que o leva a fazer constantemente falsas acusações no mundo exterior, a enganar-se a si próprio e a tomar decisões inconscientes. Só quando uma pessoa tem a coragem de aceitar a sua sombra é que a pode transformar, compreender-se a um nível mais profundo e tornar-se verdadeiramente livre. A coisa mais importante que qualquer pessoa que não se queira perder nas garras da inconsciência deve fazer é lançar luz sobre a sua própria sombra e torná-la uma parte consciente da sua personalidade. 2. Incapacidade de pensar profundamente. Um dos conceitos mais importantes que Carl Jung trouxe para a psicologia é que as pessoas devem obter insights profundos, aumentando o seu nível de consciência. Segundo ele, a consciência não é apenas a soma de informações superficiais. Está diretamente relacionado com a forma como o indivíduo percepciona os acontecimentos,
os pensamentos e a si próprio, mas algumas pessoas não desenvolvem a capacidade de pensar profundamente devido à preguiça mental ou à falta de consciência. Um indivíduo que permaneça à superfície, não questione, aceite os acontecimentos tal como eles são e evite análises que exijam esforço mental, limitar-se-á a um quadro de pensamento mais restrito ao longo do tempo. Esta situação não só dificulta o desenvolvimento individual, como também faz com que a pessoa tome decisões erradas sobre a vida e tenha uma noção incompleta ou incorreta do mundo que a rodeia. Segundo Carl Jung, uma das maiores capacidades humanas é a capacidade de expandir a consciência. No entanto, um indivíduo que não o faça e permaneça preso entre ideias memorizadas e visões superficiais, com o tempo, tornar-se-á o maior inimigo da sua própria mente. Uma pessoa que não consegue pensar profundamente simplifica frequentemente os acontecimentos e não se esforça por dar sentido a conceitos complexos. Em vez de questionar as razões por detrás dos acontecimentos, tende a aceitar o que vê, tal como é. Carl Jung defende que o indivíduo deve compreender os seus próprios processos inconscientes, e isso só é possível através de uma reflexão profunda. Uma pessoa mentalmente preguiçosa tenta direcionar a sua vida com coincidências e interpretações superficiais, em vez de se compreender a si própria. Estas pessoas tendem a aceitar apenas informações superficiais e a fazer julgamentos rápidos. Pensar profundamente significa considerar os acontecimentos de diferentes perspectivas e analisar informações conflituantes. No entanto, os indivíduos que preferem permanecer na sua zona de conforto mental não se preocupam em testar ou refutar os seus próprios pensamentos. Em vez disso, adotam seletivamente informações que se alinham com as suas próprias crenças e rejeitam completamente visões conflituantes. Esta situação faz com que o indivíduo perca a flexibilidade mental e, com o tempo, haja com uma perspectiva estreita. Uma pessoa que não é capaz de pensar profundamente geralmente não é capaz de avaliar os acontecimentos de uma perspectiva mais ampla. Muitos aspectos da vida consistem em sistemas complexos interligados, e compreendê-los requer a capacidade de reunir diferentes contextos. No entanto, os pensadores superficiais tendem a dividir tudo em categorias de preto e branco. Em vez de compreenderem um tópico complexo, querem rotulá-lo como completamente verdadeiro ou completamente falso. Carl Jung diz que um indivíduo só se pode tornar verdadeiramente livre ao descobrir os padrões do inconsciente. No entanto, uma pessoa que não consegue pensar profundamente fica presa sem saber em padrões de crenças do passado e fecha-se a novos pensamentos. Os indivíduos que não têm flexibilidade mental não questionam e avaliam os acontecimentos de forma unidimensional, começam a viver as suas vidas em maior inconsciência ao longo do tempo. No entanto, para que uma pessoa utilize o seu potencial mental ao máximo, deve desenvolver constantemente os seus pensamentos, testar as suas próprias crenças e analisar os acontecimentos a partir de múltiplas perspectivas. A incapacidade de pensar profundamente não só dificulta o desenvolvimento do indivíduo, como também causa incompreensão social, polarização e manipulação. A verdadeira sabedoria e inteligência começam com a capacidade de uma pessoa se avaliar a si própria e ao seu ambiente com um olhar crítico. Como Carl Jung enfatizou, os indivíduos inconscientes tornam-se prisioneiros das suas sombras sem se aperceberem, enquanto os indivíduos conscientes alcançam a liberdade explorando o seu mundo interior. 3.1 Culpar os outros constantemente. Segundo Carl Jung, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento psicológico humano é evitar responsabilidades e culpar constantemente os outros. Esta tendência é um dos indicadores mais claros de que o indivíduo evita confrontar a sua própria sombra e não entra no processo de transformação interior. Uma pessoa que culpa os outros não assume a responsabilidade pelas coisas negativas que vive na sua vida e exonera-se colocando toda a culpa em fatores externos. Embora este mecanismo mental proporcione alívio ao indivíduo a curto prazo, conduz a graves problemas psicológicos e sociais a longo prazo.
O conceito de integridade psicológica de Carl Jung exige que o indivíduo aceite o seu mundo interior tal como ele é e adquira consciência durante o processo de desenvolvimento. No entanto, quando uma pessoa culpa os outros por todos os seus fracassos, infelicidade e decepções, não vê as suas próprias deficiências e, por isso, não faz qualquer progresso. Com o tempo, isso enfraquece-o internamente e impede-o de estabelecer relações saudáveis com o seu ambiente. A tendência para culpar os outros faz, muitas vezes, parte do mecanismo de autodefesa do indivíduo. Confrontar os próprios erros. É uma experiência desconfortável para o ego, porque exige que o indivíduo enfrente o facto de que não é perfeito. No entanto, culpar os outros protege o ego e dá à pessoa uma sensação de superioridade. Segundo Carl Jung, para que um indivíduo atinja a sua própria integridade psicológica, ele ou ela deve primeiro aceitar a sua própria responsabilidade. No entanto, alguém que culpa constantemente fatores externos coloca-se inconscientemente na posição de impotente e vítima. Um indivíduo que culpa os outros não só perturba o seu próprio desenvolvimento psicológico, como também prejudica as suas relações com as pessoas que o rodeiam. Uma pessoa que culpa constantemente os outros tende a procurar um bode expiatório para cada erro em vez de assumir a responsabilidade. Isto faz com que ele baseie as suas relações com as pessoas que o rodeiam na desconfiança, na raiva e no conflito. Esta pessoa tem problemas constantes nas amizades, nas relações familiares e na vida empresarial, porque nunca questiona o seu próprio papel e culpa constantemente os outros, criando tensão. Jung defende que um indivíduo deve ser capaz de se autocriticar para ganhar integridade interior. No entanto, uma pessoa que culpa os outros está condenada a cometer os mesmos erros vezes sem conta, porque desativa o seu mecanismo de autocrítica. Em vez de ver as suas próprias deficiências, medos e inseguranças, a pessoa que culpa os outros projeta toda essa negatividade nas pessoas que a rodeiam. No entanto, o verdadeiro desenvolvimento é possível quando uma pessoa vê os seus próprios erros e se transforma aprendendo com eles. Uma pessoa que culpa constantemente os fatores externos perderá essa oportunidade e arrastar-se-á a si e ao seu ambiente para ainda mais problemas. Segundo Jung, um indivíduo só se pode transformar conscientemente ao compreender os seus próprios processos psicológicos. No entanto, o indivíduo que culpa os outros gasta a sua energia a encontrar falhas no mundo externo, em vez de se voltar para o seu próprio mundo interior. Como o indivíduo que culpa os outros não tem este tipo de percepção, comete os mesmos erros vezes sem conta e vive constantemente com uma mentalidade de vítima. Culpar os outros é um dos maiores exemplos de inconsciência que impede o indivíduo de amadurecer tanto a nível psicológico como social. Segundo Jung, um indivíduo deve assumir a responsabilidade para alcançar a sua integridade interior e tornar-se verdadeiramente livre. No entanto, uma pessoa que culpa constantemente os outros posiciona-se como vítima e continua a viver a sua vida de forma passiva. A verdadeira consciência é possível quando o indivíduo se confronta com as suas próprias sombras e entra no processo de transformação interior. No entanto, o indivíduo que culpa os outros continua a prejudicar-se a si próprio e aos que o rodeiam, ignorando os aspectos obscuros do seu próprio subconsciente. De acordo com a filosofia de Jung, para que um indivíduo alcance a sua própria integridade espiritual e se torne uma pessoa verdadeiramente sábia, deve primeiro aceitar a sua própria responsabilidade e voltar-se para o seu próprio mundo interior em vez de culpar os outros. 4.1 Falha na compreensão de símbolos e mitos. Segundo Carl Jung, a mente humana possui uma profunda camada inconsciente que se expressa através de símbolos e mitos. Esta camada é alimentada não só pelas experiências pessoais do indivíduo, mas também pelo inconsciente coletivo da história humana. Os símbolos e os mitos são como pontes que permitem às pessoas compreender o seu mundo interior. Através deles, percebemos, damos sentido e interpretamos os nossos processos inconscientes. No entanto, alguns indivíduos não conseguem compreender as profundezas da vida porque estão fechados a este mundo simbólico e permanecem presos a uma realidade superficial.
Uma pessoa que não consegue compreender os símbolos e os mitos concentra-se apenas no mundo concreto e material, ignora as mensagens profundas do inconsciente e, por isso, encontra-se num ponto psicologicamente deficiente. Na perspectiva de Jung, um indivíduo que rompeu a sua ligação com o inconsciente perde a sua orientação interior e começa a percepcionar a vida a um nível superficial. Os mitos e os símbolos não são apenas resquícios do passado da humanidade, mas também desejos universais que o nosso inconsciente utiliza para nos enviar mensagens hoje. Com a sua teoria dos arquétipos, Jung explicou como o inconsciente coletivo molda a psicologia humana. Um indivíduo que não consegue analisar os significados simbólicos por detrás das imagens que se repetem nos seus sonhos ou dos acontecimentos que vivencia, vive desligado dos seus próprios processos inconscientes. Os mitos e os símbolos revelam e orientam os insights ocultos no inconsciente do homem. No entanto, um indivíduo desligado desta profundidade aborda eventos e conceitos apenas de uma perspectiva superficial. Carl Jung defendia que um dos maiores problemas do homem moderno é que os mitos e os símbolos perderam a sua função psicológica. Nos tempos antigos, os mitos eram guias que diziam às pessoas o significado da sua existência. Mas no mundo moderno, muitas pessoas perderam esta ligação e começaram a moldar as suas vidas apenas em torno do sucesso material e dos objetivos externos. Um indivíduo que não consegue compreender os símbolos e os mitos pode ver-se num grande vazio, porque está privado da procura de um significado profundo que irá nutrir o seu mundo interior. Estes indivíduos vivem muitas vezes as suas vidas, mecanicamente, mas são incapazes de encontrar a verdadeira satisfação. A psicologia analítica de Jung enfatiza que um indivíduo pode superar crises de significado conectando-se com símbolos inconscientes. No entanto, uma pessoa que não o consegue fazer pode sentir-se mentalmente exausta com o tempo. Não conseguir ler os símbolos faz com que o indivíduo não consiga compreender corretamente o seu próprio processo psicológico. O conceito de sombra de Jung representa os aspectos recalcados do inconsciente de uma pessoa. No entanto, um indivíduo fechado ao pensamento simbólico não pode ter coragem para se confrontar com a sua própria sombra, porque perdeu completamente a ligação que estabeleceu com o inconsciente. É incapaz de desenvolver qualquer profundidade do seu próprio processo psicológico e começa a dirigir a sua vida, em grande parte por reações automáticas. Não conseguir compreender os símbolos e os mitos é um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento psicológico e espiritual do indivíduo. Segundo Jung, uma pessoa deve ser sensível ao mundo dos símbolos para se conectar com o inconsciente e direcionar a sua vida de forma mais consciente. No entanto, os indivíduos que não o conseguem fazer vivem as suas vidas com uma percepção superficial e tentam existir isolados dos seus próprios processos inconscientes. Com o tempo, isto pode levar a uma profunda perda de significado e insatisfação espiritual. No entanto, um indivíduo que compreenda a linguagem dos símbolos e dos mitos pode acrescentar maior profundidade à sua vida e agir em harmonia com os seus processos inconscientes. De acordo com a filosofia de Jung, a verdadeira consciência começa com a capacidade de compreender a sabedoria oferecida pelos símbolos e mitos. No entanto, aqueles que não conseguem ler esta língua inconscientemente alienam-se do seu mundo interior e continuam a viver as suas vidas inconscientemente. Sua incapacidade de controlar comportamentos instintivos. Segundo Carl Jung, o mundo inconsciente do homem é moldado por fortes tendências instintivas. Estes instintos são impulsos básicos inerentes ao indivíduo e permitem à pessoa sobreviver, proteger-se e interagir com o seu meio envolvente. No entanto, uma consciência desenvolvida requer controlar esses instintos e dirigi-los de forma saudável. Um indivíduo que não consegue controlar os seus impulsos instintivos não consegue atingir a consciência e começa a dirigir a sua vida com reações automáticas e reativas. Isto indica uma situação em que os aspectos primitivos do homem dominam a consciência e o indivíduo perde a sua própria vontade. Na psicologia analítica de Jung,
Para que um indivíduo alcance a integridade interior, ele ou ela deve reconhecer os seus impulsos inconscientes, confrontá-los e geri-los conscientemente. No entanto, uma pessoa que é escrava dos seus instintos age inconscientemente e inibe o seu próprio desenvolvimento psicológico. Os indivíduos que não conseguem controlar os seus instintos são geralmente impulsivos, impacientes e impetuosos. Em vez de controlarem as suas emoções, agem por impulso e por isso tomam frequentemente decisões das quais se arrependem. Segundo Carl Jung, a estrutura interna de uma pessoa não consiste apenas na consciência, nas profundezas do inconsciente. Existem elementos psicológicos poderosos, como a sombra, a anima-ânimos e os arquétipos. No entanto, se o indivíduo não desenvolver um mecanismo de controlo consciente, cairá sob o controle destes elementos e será arrastado pelos seus instintos. Segundo Carl Jung, esta situação indica que o indivíduo está a passar por um desequilíbrio interno e não confrontou a sua própria sombra. A verdadeira consciência não é possível pela rejeição dos próprios instintos, mas pela compreensão dos mesmos e pela sua direção consciente. Os indivíduos que não conseguem controlar os seus comportamentos instintivos tornam-se, muitas vezes, escravos dos seus desejos e medos. Jung sublinha que, para uma pessoa atingir a integridade psicológica, deve ser capaz de gerir as energias caóticas no seu mundo interior. Na psicologia analítica de Carl Jung, é enfatizado que o indivíduo deve desenvolver empatia, paciência e consciência para alcançar a autorrealização. Mas uma pessoa que é escrava dos seus instintos não pode envolver-se nestes processos psicológicos profundos, porque está constantemente focada nos seus próprios impulsos imediatos. Por exemplo, se uma pessoa se focar apenas nos seus próprios desejos e necessidades em vez de ouvir a outra pessoa, isso mostra que está a agir instintivamente e não tem consciência. Segundo Jung, a verdadeira maturidade é possível quando um indivíduo consegue controlar os seus processos internos e passar reações impulsivas através de um filtro consciente. No entanto, uma pessoa que não consegue controlar os seus instintos repetirá os mesmos erros ao longo da vida e não conseguirá melhorar. A incapacidade de controlar os instintos também impede o indivíduo de atingir objetivos a longo prazo. O conceito de individualização proposto por Jung em relação ao processo de desenvolvimento psicológico está relacionado com a descoberta do indivíduo sobre o seu mundo interior e com o alcance de um nível de existência mais consciente. No entanto, um indivíduo que não consegue controlar os seus instintos encontra-se num ciclo contínuo de procura de satisfações de curto prazo. Segundo Carl Jung, estabelecer o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente permite que uma pessoa se integre psicologicamente. No entanto, alguém que não consegue controlar os seus instintos cai sob o controle do seu inconsciente e perde a capacidade de dirigir a sua própria vida. Os indivíduos que não conseguem controlar os seus comportamentos instintivos estão condenados a viver uma vida inconsciente, inibindo o seu próprio desenvolvimento psicológico. Segundo Jung, para estabelecer uma relação saudável com o inconsciente, a pessoa deve reconhecer os seus instintos e ser capaz de os gerir. No entanto, as pessoas que não possuem esta capacidade direcionam as suas vidas com reações automáticas e não conseguem desenvolver a consciência. A verdadeira consciência é possível quando uma pessoa compreende os seus instintos, os equilibra e vive uma vida consciente. No entanto, como Jung enfatizou, aqueles que não o conseguem fazer continuam cativos do seu próprio inconsciente, e isso leva-os a levar uma existência doentia, tanto individual como socialmente. 6. Focar apenas no mundo exterior. Segundo Carl Jung, a psicologia humana consiste no equilíbrio entre o mundo interior e o mundo exterior. Um indivíduo saudável conhece o seu mundo interior e continua a interagir com o mundo exterior de forma consciente. No entanto, algumas pessoas concentram-se apenas no mundo externo e negligenciam completamente os seus processos internos. Estes indivíduos constroem as suas identidades através de fatores externos, como as expectativas da sociedade, o sucesso material, o estatuto e a aprovação dos outros. Na perspectiva de Jung,
Esta situação faz com que a pessoa se desligue da sua própria essência e, com o tempo, experimente uma sensação de vazio interior. Porque quando um indivíduo está apenas interessado no mundo exterior, não descobre as profundezas do seu próprio inconsciente e perde o contato com o seu verdadeiro eu. Os indivíduos excessivamente focados no mundo exterior são, geralmente, pessoas que agem de acordo com as expectativas da sociedade, dependem da aprovação dos outros e vivem vidas superficiais. Na psicologia analítica de Carl Jung, é enfatizado que o indivíduo deve embarcar numa viagem interior para se realizar. No entanto, alguém que está fixado no mundo exterior preocupa-se constantemente com o que os outros pensam e não consegue ouvir a sua própria voz interior. Estes indivíduos baseiam frequentemente as suas vidas no trabalho, na carreira, no estatuto social e nos ganhos materiais. Com o tempo, porém, podem perceber que estes elementos externos não lhes proporcionam uma satisfação real. Porque o homem tem uma busca profunda de significado, e esse significado só pode ser descoberto no mundo interior. Um indivíduo que se concentra apenas no mundo externo encontra-se em constante insatisfação, porque nenhum sucesso externo pode preencher o vazio interior. Segundo Carl Jung, confrontar-se e descobrir os próprios processos inconscientes é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento espiritual. Segundo Carl Jung, a verdadeira identidade não é revelada através de rótulos externos, mas pela exploração do próprio inconsciente pelo indivíduo. No entanto, alguém que está preso no mundo exterior é constantemente forçado a ver-se através dos olhos dos outros. Alguém que se sente bem consigo próprio enquanto alcança o sucesso pode passar por uma profunda crise de identidade quando experiencia o fracasso. Os indivíduos que se concentram apenas no mundo exterior ignoram frequentemente o desenvolvimento espiritual e psicológico. Na teoria de Jung, o crescimento espiritual é possível através da exploração do mundo interior pelo indivíduo, mas as pessoas que estão demasiado preocupadas com o mundo exterior experienciam a vida apenas a um nível superficial. Aquilo a que Carl Jung chama processo de individuação é o processo de descoberta do mundo interior, de ligação com o inconsciente e de construção da verdadeira identidade nesse processo. No entanto, um indivíduo que permanece fixado no mundo externo não consegue completar este processo porque evita a consciência interna ao visar constantemente os objetivos externos. A verdadeira satisfação é possível não só com os sucessos provenientes do mundo externo, mas também com o indivíduo a dar sentido ao seu mundo interior. No entanto, como Jung enfatizou, alguém que não se volte para o mundo interior depressa se verá a procurar significado, porque a natureza humana faz com que não se possa satisfazer apenas com o mundo exterior. A verdadeira satisfação é possível não só com os sucessos provenientes do mundo externo, mas também com o indivíduo a dar sentido ao seu mundo interior. No entanto, como Jung enfatizou, alguém que não se volte para o mundo interior depressa se verá a procurar significado, porque a natureza humana faz com que não se possa satisfazer apenas com o mundo exterior. Então, o que acha disto? Acha que no mundo moderno as pessoas conseguem passar tempo suficiente com os seus mundos interiores ou estamos constantemente ocupados com estímulos externos? O que faz para descobrir o seu mundo interior? Partilhe os seus pensamentos e experiências sobre este tema nos comentários, pois as suas ideias aprofundarão ainda mais esta discussão. Além disso, se quiser continuar a produzir conteúdo como este, não se esqueça de gostar do vídeo e de subscrever o canal. O seu apoio ajuda-nos a produzir mais conteúdo de qualidade neste canal. Vemo-nos em novos vídeos. Já agora, o botão de subscrição no nosso canal foi ativado. É muito importante que se torne um membro Join para apoiar o nosso canal e assim podermos produzir mais conteúdo. Obrigado.